pessoal, paz e bem a todos. Espero que vocês estejam muito bem com a graça de Deus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Informação Católica. Convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Toda semana traremos novidades, informações e esclarecimentos da nossa fé. Deixe o sininho ativado para receber as notificações e ficar por dentro de toda a informação que traremos especialmente para você. Se inscreva também nos demais canais católicos. São todos excelentes canais que eu super recomendo para você. Nesse terceiro vídeo sobre os preceitos da Antiga Aliança, que perderam totalmente sua eficácia após Jesus instituir a nova aliança no seu sangue, vamos mostrar que as instruções sobre os animais puros e impuros, assim como todas as demais instruções da Antiga Aliança, tiveram seu fim com a cruz de Cristo e desde os primórdios da Igreja não foram seguidos pelos cristãos. Levítico capítulo 11, versículos do 6 ao 8. Como a lebre também que rumina, mas não tem a unha fendida, a tereis por impura. E enfim, como o porco, que tem a unha fendida e o pé dividido, mas não rumina, o tereis por impuro. Não comereis da sua carne, e não tocareis nos seus cadáveres. Vós os tereis por impuros. Todo o capítulo 11 do Levítico apresenta uma série de animais que deveriam ser considerados como impuros. Não apenas o porco, mas várias aves, peixes, quadrúpedes e répteis. Se quiséssemos manter a fidelidade à letra da lei, deveríamos ter a mesma preocupação com todos os demais alimentos, e não somente com a carne de porco, além também de seguir à risca todas as restrições da lei de Moisés. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos do 14 ao 23. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que sai do homem, isso é que mancha o homem. A bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: Sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode tornar impuro? Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre, e dali segue a sua lei natural. Assim, ele declarava puro todos os alimentos, e acrescentava: Ora, o que sai do homem, isso é o que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Para o cristianismo, a distinção entre os animais puros e impuros já não tem mais nenhum valor. O próprio Jesus afirmou isso claramente no Evangelho, ao ensinar que nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Assim, ele declarava puro todos os alimentos. Afinal de contas, todos os animais foram da mesma maneira criados por Deus. Gênesis capítulo 1, versículos do 19 ao 25. Sobreveio a tarde e depois da manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: Populem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos, e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie,
e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Gênesis capítulo 1, versículos 30 e 31. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo o que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Gênesis capítulo 6, versículos do 17 ao 20. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá, mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves, e de cada espécie de quadrúpedes, e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhes possas conservar a vida. Deus criou todos os animais da mesma maneira, e depois de criá-los, Deus abençoou a todos eles, e viu que isso era muito bom. Todos esses animais também foram preservados por Deus junto a Noé e sua família do castigo do dilúvio. Se esses animais fossem realmente abomináveis aos olhos de Deus, essa seria a oportunidade perfeita para exterminá-los. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo do 9 ao 16. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximavam da cidade pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer, mas enquanto lhe o preparavam, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Esta voz lhe falou pela segunda vez: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto se repetiu 3 vezes, e logo a toalha foi recolhida ao céu. As leis alimentares e outras regras de comportamento veterotestamentárias têm sua origem na necessidade da religião de transmitir valores de conduta para o seu povo, que ajudassem o bem-estar geral e até mesmo a preservação da vida de seus seguidores. Para o cristianismo, essas regras não têm mais nenhum valor. Aceitos uma vez os gentios como cristãos, essa regra já não tem mais sentido de ser. É o próprio Deus quem revela isto a São Pedro, que, como podemos ver, até o momento seguia fielmente este preceito. Mas imediatamente após essa visão, muda sua conduta, e a partir de então, os gentios passam a ser oficialmente aceitos na única Igreja de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículos do 25 ao 31. Comei de tudo o que se vende no açougue, sem indagar de coisa alguma por motivo de consciência. Do Senhor é a terra e tudo o que ela encerra. Se algum infiel vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se vos puser diante,
sem indagar de coisa alguma, por motivo de consciência. Mas se alguém disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não o comais, em atenção àquele que o advertiu, e por motivo de consciência. Dizendo consciência, refiro-me não à tua, mas à do outro. Com efeito, por que razão seria regulada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu como com ações de graças, por que serei eu censurado por causa do alimento pelo qual rendo graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículos do 1 ao 5. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores, que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças, pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada há de reprovável, quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. São Paulo ensina aos cristãos da comunidade de Corinto que nada se deve temer em relação aos alimentos considerados impuros pelos judeus, que todo alimento alimenta o corpo da mesma forma, e não só os orienta a se alimentarem, mas em tudo o que fizerem, fazer com ação de graças, para a glória de Deus. Da mesma maneira, escreveu em sua carta a Timóteo, o lembrando que tudo o que Deus criou é bom, e que nada há de reprovável. Colossenses capítulo 2, versículos do 8 ao 17. Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas, baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, com circuncisão não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal. Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes, por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz, expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Uma vez circuncidados, os judeus eram obrigados a seguir todos esses antigos preceitos. Uma vez batizados e tornados cristãos, todos estão livres dessas antigas e não mais necessárias cadeias do judaísmo. São Paulo ainda vai além e diz que os antigos preceitos eram como um documento que os acusava e os condenava, mas que agora foi definitivamente abolido ao ser encravado na cruz de Cristo. Todos os antigos preceitos e até mesmo os mandamentos foram apenas sombras da nova e eterna aliança. Realidade essa que é o próprio Cristo Jesus. E aí, gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixe o like, deixe também o seu comentário. Compartilhe. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Amém.